A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Professor Expert EBD e também seja bem-vindo você que está ouvindo pela rádio Maranata Digital. Nós vamos agora dar início à pré-aula da lição de número 2 da revista da CPAD, que tem por título Sal da Terra, Luz do Mundo. O texto áureo dessa lição está lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, que nos dizem: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A verdade prática dessa lição nos diz: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. O texto de referência dessa lição se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16, que dizem o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, sendo para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o texto de referência dessa lição de número 2. Nós saímos da lição de número 1, onde analisamos o caráter do reino de Deus através do Sermão do Monte. E o foco da lição de número 1 foram as bem-aventuranças, as beatitudes, onde Jesus nos ensina conceitos da ética cristã, conceitos como o quebrantamento, como a mansidão, como a pureza, como a retidão, como a pacificação, e que também nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. São 8 beatitudes que está lá em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Nós analisamos essas características, esses conceitos da ética cristã, que, se aplicados em nossas vidas, formam o nosso caráter cristão. Ou seja, para que nós tenhamos um caráter cristão, verdadeiros súditos de Cristo, súditos sinceros, discípulos sinceros de Jesus Cristo, nós temos que aplicar as bem-aventuranças nas nossas vidas. Não resta outra alternativa a não ser viver através das bem-aventuranças, praticando elas no nosso dia a dia. E agora, depois de estudar esses conceitos éticos e como eles modulam o nosso caráter como cristãos, nós chegamos nessa lição de número 2 para analisar essa metáfora que Jesus traz do sal e da luz, sal da terra e luz do mundo. E a motivação que o autor traz para essa lição é perguntar: como tem sido a sua influência no meio onde você vive, na sua casa, onde você estuda, no seu trabalho? Que tipo de influência você tem causado no ambiente onde você vive, onde você passa o seu dia a dia? Essa lição, ela é um convite para nós refletirmos sobre qual impacto que, como cristãos, estamos causando ao redor de onde nós vivemos. O ensino do sal da terra e da luz do mundo, ele nos afronta, ele nos desafia a tomarmos uma postura em que nós influenciemos o ambiente em que nós estamos inseridos. Nos requer uma postura influenciadora, que é isso que nós vamos estudar através dessa metáfora que Jesus Cristo trouxe através do sal da terra e luz do mundo. Ele utiliza o sal e a luz, pegando as qualidades de cada um e inserindo em nós, servos de Jesus Cristo, designando o nosso papel na sociedade a qual nós vivemos, nosso papel como cristãos nos tempos atuais. Não basta que nós nos denominemos cristão, mas sim que nós façamos a diferença aonde nós estivermos. Por isso, nós tomaremos essas duas metáforas que Jesus Cristo trouxe, sal e luz, para entendermos a respeito da relevância que os discípulos de Jesus têm de ter
nesse mundo, no tempo em que nós vivemos. Desde lá da época de Jesus, isso era aplicado àqueles que ali estavam, aos discípulos de Jesus que ali estavam, ao início da igreja, e também isso é aplicado nos dias atuais. Foi lá no Sermão do Monte, mas tudo aquilo que foi dito lá é aplicável às nossas vidas nos dias de hoje. O primeiro tópico dessa lição diz: o sal tempera e conserva. E no subtópico 1 ele traz a definição do que é esse sal. Essa palavra ela aparece como uma substância branca, utilizada como tempero, remédio e conservante. Ela vem da palavra grega alas, que tem pelo menos 4 significados, entre eles. É um tempero, é uma substância utilizada como fertilizante para a terra arável, também é uma substância que conserva os alimentos da deterioração, e também como sabedoria e graça no discurso. Está lá em Colossenses 4:6. Colossenses 4:6 nos diz o seguinte: Paulo dizendo à igreja de Colossos: para que as vossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então aqui nesse versículo, o sal, ele vem como um indício de sabedoria e graça nas palavras das pessoas. E nós, como cristãos, devemos ter sabedoria e graça nas nossas respostas. Paulo está falando, para que saibais como vos convém responder a cada um. Todas as nossas palavras, elas causam impacto na vida de todos os que estão ao nosso redor. Elas causam impacto na nossa própria vida e na vida dos que estão em nossa volta. Por isso, as nossas palavras como cristãos devem ser palavras equilibradas, porque como a lição aqui nos traz, o sal ele tem uma função de dar equilíbrio, de dar sabor, e isso representa a vida moderada, equilibrada do cristão, de modo que ele traga uma boa influência no local onde ele está. O crente ele tem que trazer uma boa influência ao mundo. E é isso que Paulo está dizendo. Olha só, as vossas palavras sejam agradáveis. As nossas palavras devem produzir frutos dignos de arrependimento. Nós somos uma carta aberta, lida pelo mundo. E essa leitura, ela decorre através das nossas atitudes e das nossas palavras. As nossas palavras têm que causar um impacto positivo. As nossas palavras têm que causar uma influência positiva no mundo. E essa influência positiva não é do aspecto humano, mas sim do aspecto divino. As nossas palavras têm de ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus para que a semente do Evangelho seja plantada e conservada no coração das pessoas, para que o Evangelho possa germinar dentro delas e assim essas pessoas consigam alcançar a salvação. As nossas palavras devem ser equilibradas, devem ser palavras moderadas, mas isso não quer dizer também que nós devemos aceitar tudo quanto nos dizem, porque uma das beatitudes que nós estudamos na lição de número 1 é a pacificação. Todavia, essa pacificação não é aceitar tudo que o mundo diz e trazer uma pseudo-paz, não é isso. Essa pacificação é pregar o Evangelho de Jesus Cristo e combater aquilo que tem de ser combatido, que vai contra os nossos princípios, mas não combater com força ou com violência, não, através das palavras, uma batalha espiritual, porque a paz ela só virá depois que vencermos uma guerra espiritual. Não é uma guerra contra a carne e não é uma guerra contra sangue, mas sim uma batalha espiritual. E essa batalha ela é feita através das nossas atitudes e também através das nossas palavras. As palavras que nós falamos, elas têm o poder de impactar o mundo espiritual. Por isso, peça sempre a Deus para que as suas palavras, para que as minhas palavras, elas sejam guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Esse equilíbrio, essa moderação, ela não vem de nós, ela vem do Espírito Santo. E é somente Ele que pode nos guiar para que nós possamos cada dia mais ir evoluindo até chegarmos à estatura de varões perfeitos. Então, peça sempre ao Espírito Santo para te guiar no que você deve falar. Outra função do sal, além de temperar, além de dar sabor, é de preservar o alimento da deterioração.
Quando não havia refrigeração, o sal ele era utilizado para conservar os alimentos. Por exemplo, pegava-se a carne e passava ela no sal e deixava na salmoura para que ela durasse mais tempo sem que viesse a apodrecer. O cristão, o crente em Jesus Cristo, ele também tem essa função, porque o crente ele é esfregado nesse mundo carnal que cada dia mais apodrece espiritualmente, e ele tem a função de conservar o mundo para que ele não venha a apodrecer. Olha só como a nossa tarefa é importante, como a nossa função é uma função muito importante. Nós temos a responsabilidade de fazer com que as pessoas no mundo não apodreçam espiritualmente, mas como? Sendo sal nessa terra. Através do sal, através de nós, as pessoas elas alcançarão a misericórdia de Jesus Cristo, elas serão renovadas espiritualmente. Então é nossa responsabilidade também pregar o evangelho a essas pessoas e através do nosso exemplo, através de nossas palavras de bênção, abençoar a vida dessas pessoas para que elas sejam alcançadas pela mesma graça a qual nós desfrutamos em Jesus Cristo. Então, nesse mundo que apodrece espiritualmente cada dia mais, nós devemos fazer o nosso papel de sal da terra e lutar para que o máximo de pessoas sejam conservadas espiritualmente para que elas possam alcançar a salvação. Então, agindo como sal, o cristão ele deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. É aquilo que foi lecionado na lição de número 1. As beatitudes, a felicidade segundo Jesus Cristo é uma felicidade que contrasta com a felicidade humana. Os valores morais e espirituais dos cristãos, eles contrastam com os valores morais e espirituais do mundo. Ou seja, então o nosso papel é representar os valores morais e espirituais da ética cristã no meio em que nós vivemos, para que assim nós possamos influenciar as pessoas para que elas desfrutem daquilo que nós estamos desfrutando. E não podemos esquecer da nossa identidade no mundo em que nós estamos vivendo, de acordo com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra. E o sal, ele tem a função de temperar, de trazer equilíbrio e a função de conservar. Nós devemos trazer equilíbrio através das nossas palavras, das nossas atitudes, da pregação do evangelho, e também devemos conservar, lutar para que as pessoas não apodreçam espiritualmente, não fiquem na condenação eterna, mas sim na vida eterna. Do ponto de vista bíblico, a luz ela pode ser aplicada a Deus, a Jesus, à palavra de Deus e aos discípulos de Cristo. O cristão como luz do mundo. Nas palavras de Jesus Cristo não há dubiedades, não há dúvidas. Observe que ele nos diz que nós somos a luz do mundo. Ele não diz que nós devemos ser a luz do mundo. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz desse mundo. É isso que Jesus Cristo espera de nós. Por isso que ele nos ensina isso. Ele espera que nós sejamos a luz do mundo. Ele espera que nós sejamos o sal do mundo. Ele nos chamou para essa missão. Quando ele se refere ao crente como luz, ele faz menção das boas obras produzidas por cada um de nós. A salvação, ela não vem das obras. Porém, um crente salvo, ele pratica boas obras. É uma consequência, é algo natural. Um crente salvo em Jesus Cristo, ele anseia por fazer boas obras para o reino de Deus. Quando Jesus Cristo ele está falando sobre ser luz, ele está falando dessas boas obras que nós praticamos e o mundo as enxerga e verá em nós, através dessas boas obras, através do nosso bom testemunho, que nós somos servos de Jesus Cristo, verdadeiras luzes representando o reino de Deus aqui na terra. A vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e que estes homens glorifiquem a Deus através das nossas vidas. Subtópico 3. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus,
Cada cristão, cada pessoa, cada servo do Senhor é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nós estamos o tempo inteiro no foco do mundo. O mundo está de olho em nós e nas nossas atitudes. Por isso que os nossos pés não podem vacilar, porque quando nós vacilamos, quando nós erramos, o mundo está de olho. E por isso que nós devemos ter um bom testemunho, para que a nossa vida ela sirva de influência positiva para as pessoas que estão no mundo. E através do testemunho das nossas vidas, elas sejam alcançadas pela graça de Jesus Cristo, pela graça de Deus, para que elas alcancem também a salvação. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar luz no mundo por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. É preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Ser luz do mundo e sal da terra não é um mérito nosso, é uma missão dada por Jesus Cristo, a qual nós só temos a capacidade de cumpri-la por intermédio do Espírito Santo de Deus. Pela nossa própria força, a gente não consegue, porque suportar o mundo sem o Espírito Santo de Deus, sem o Consolador, é muito difícil e a probabilidade de nós tropeçarmos, de nós cairmos é muito maior. Por isso, peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele te guie em todos os teus caminhos e te console nos momentos difíceis. Peça para Ele para te ajudar a viver as bem-aventuranças que Jesus ensina no Sermão do Monte. Peça para Ele te dar o fruto do Espírito e tudo aquilo que existe nele, para que você possa dar um bom testemunho na sua vida, para que você possa realmente ser feliz, não de acordo com os conceitos dos homens, mas sim de acordo com o conceito divino. A sinopse do tópico 2 é a seguinte: a luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. As pessoas, ao ver as nossas boas obras, elas glorificarão a Deus, porque irão ver que o cristão está fazendo a diferença no meio em que ele está. Ele está praticando boas obras, as quais Jesus os designou para fazer. Essa é a nossa função. Faça boas obras, mas não faça boas obras para aparecer. Não veja a sua mão direita, o que a sua esquerda tem, ou a esquerda o que a direita tem. Não, faça para Deus, faça para a honra e a glória do nome dele. No tempo certo, se for da vontade dele, ele irá te honrar. Mas o mais importante não é a nossa honra, mas sim que o reino de Deus seja glorificado através das nossas vidas, através da luz que brilha em nós. Já ouviu aquela expressão? Você tem um brilho diferente. A luz que há em você é uma luz diferente. É a luz do Espírito Santo de Deus. Se você nunca ouviu essa expressão, que você é diferente, que vê algo diferente em você, que vê o brilho do Espírito Santo, busque viver as bem-aventuranças, busque o fruto do Espírito, que as pessoas irão notar em você a diferença que o Espírito Santo de Deus irá fazer na sua vida. Tópico 3. Discípulos que influenciam. Sendo sal. O sal, ele não aparece. Ele atua de maneira oculta e silenciosa. E essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro espalhando-se por todo o mundo. Nesse tópico aqui, o autor nos traz a reflexão que antes de espalhar o sal, esse sal ele deve existir dentro de nós. Nós devemos estar curados, nós devemos estar moderados, equilibrados, para que depois possa pegar esse saleiro e sair espalhando o sal pelo mundo, para que o mundo também seja curado, para que o mundo também seja temperado e conservado.
Primeiro, tem que haver a mudança dentro de nós. E a partir do momento que essa mudança dentro de nós acontecer, aquele velho homem for enterrado, morrer, e uma nova criatura em Cristo Jesus nascer, a partir desse momento que nós daremos um testemunho público e as pessoas verão a luz do Espírito Santo brilhando em nós e verão a mudança no nosso comportamento, observando que a partir desse momento nós estamos vivendo a ética cristã. O nosso caráter foi moldado de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é ser sal. O sal, ele atua primeiro de forma oculta, depois as pessoas sentem o sabor dele na comida, depois com o tempo que vê a conservação que ele traz ao alimento que foi colocado na salmoura, a carne que foi colocada na salmoura. Então primeiro tem que ter a mudança, tem que haver a mudança dentro de cada um de nós. E a partir do momento que nós estivermos mudados, moldados pelo Espírito Santo de Deus, esse testemunho se tornar público, e aí as pessoas serão influenciadas por nós e não nós influenciados pelas pessoas que estão no mundo. Sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho, em qualquer lugar que ele esteja. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Isso é muito importante. Às vezes, diante dos conflitos sociais, conflitos ideológicos, os cristãos tendem a se esconder por detrás das igrejas, ficam com medo, mas isso não pode acontecer. Nós fomos chamados para brilhar, para ser luz. Não se pode esconder uma cidade no alto de um monte, ou seja, não tem como esconder o cristão. Se você escolheu ser cristão, apesar de que Jesus diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu a nós, para que nós vamos e demos frutos, e que esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos conceda. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu a nós. Então, a partir do momento em que nós optamos por seguir a Jesus Cristo, nós devemos viver de acordo com o que Ele ensina. Foi o que aprendemos lá na lição de número 1. Não resta outra alternativa a não ser viver aquilo que Jesus Cristo ensina no Sermão do Monte, em todo o conglomerado dos ensinos bíblicos. Nós não podemos nos esconder. Devemos combater ideologias vãs, doutrinas que não condizem com aquilo que é ensinado na Bíblia Sagrada, as deturpações que o homem faz para massagear o seu próprio ego. Nós devemos combater isso. Nós devemos atuar na sociedade. Não devemos nos esconder e ficar com medo, porque Jesus nos chamou como soldados prontos para guerrear usando a espada do Espírito. Mas essa guerra não é uma guerra carnal, como eu já disse anteriormente, mas sim uma guerra espiritual. E nós devemos estar armados com a armadura do Espírito, revestidos com a armadura do Espírito, para que nós possamos suportar essa guerra e no final vencê-la. E a vitória dessa guerra não são mortes, mas sim vida, e vida em abundância para todos aqueles que reconhecerem o sacrifício de Jesus Cristo e que um dia chegarão à eternidade. A influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. O vaso de barro somos nós e o tesouro é o Evangelho de Jesus Cristo. Com isso, nós devemos influenciar a sociedade. Isso não significa que nós devemos ser excêntricos ou ostentarmos alguma coisa. É muito comum essa expressão utilizada pelo mundo. Esse aí é um fanático. E isso ocorre devido a certos exageros que algumas pessoas cometem. Eu não vou me ater aqui a detalhes, mas ser taxado de fanático, na maioria das vezes, é um termo pejorativo. Nós devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. Não é porque nós devemos ser luz e brilhar, não quer dizer que esse brilho tem que vir através de coisas excêntricas, não. Deve vir através de coisas organizadas, de coisas em que Deus possa ser glorificado a partir dessas coisas. Deus trabalha na organização, Deus não gosta de bagunça, Deus gosta das coisas organizadas, Deus gosta das coisas com respeito. Deus não é um ser desrespeitoso, Ele é um ser respeitoso.
ele é educado, ele atua dessa maneira. E assim nós, como representantes de Cristo aqui na terra, devemos agir da mesma maneira, de maneira respeitosa, educada, sabendo o momento de falar, sabendo o momento de calar, sabendo o seu lugar, onde você está inserido. Assim você dará um bom testemunho e as pessoas verão o reino de Deus em você. A postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria. E o embaixador ele não atua de qualquer maneira. Ele tem o seu padrão a ser seguido. Ele está representando uma pátria. E a pátria que nós estamos representando ela é maior do que qualquer pátria que existe neste planeta Terra ou no universo. É a pátria celestial. É o reino dos céus, ao qual Cristo veio aqui na Terra anunciar para todos nós e nos designou para irmos e anunciarmos esse reino também, o reino dos céus, o reino de Deus. Nós somos embaixadores dessa pátria e como sal da terra e luz do mundo, nós devemos agir conforme Cristo nos ensinou, para que todos nós possamos estar juntos um dia. O modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificarem a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Nós devemos estar constantemente observando a nossa forma de andar, porque o mundo está de olho em você e através das suas atitudes, pessoas serão salvas ou pessoas chegarão à morte eterna. Já pensou a responsabilidade? Pois é, está em você, está em mim, que somos discípulos de Jesus Cristo. O nosso exemplo levará pessoas para o céu, mas também se for um exemplo ruim, levará pessoas para a morte eterna, para o inferno. Então esteja sempre pedindo auxílio do Espírito Santo para que a nossa vida ela sirva como um bom exemplo, como uma boa influência. Os cristãos são chamados a influenciar o mundo em que vive, pois somos sal e luz. Concluindo, neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Não se esconda. Não se pode esconder uma cidade no cume de um monte. Você foi chamado para fazer a diferença. Mas eu te convido, através dessa lição, a olhar para dentro de si e analisar qual tem sido a influência que você tem gerado ao seu redor. Tem sido boa? Tem sido ruim? Você tem atuado como um embaixador da pátria, do reino dos céus aqui na terra? Um embaixador de Cristo? Você influencia ou você é influenciado pelo mundo? Fica essa reflexão, porque nós fomos chamados para influenciar através da ética do reino de Deus, através do caráter cristão. E esse caráter trará pessoas para a salvação. E nós somos os responsáveis por essa missão, ser sal da terra e luz do mundo e praticar as bem-aventuranças que nós aprendemos lá na lição de número 1. Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi uma rápida reflexão, uma pré-aula em cima da lição de número 2 da revista da CPAD. Que Deus abençoe a sua escola bíblica dominical nesse próximo domingo, que nós possamos cada vez mais representar o reino de Deus aqui na terra. Nós possamos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, ou seja, fazer a diferença para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você que assistiu pelo canal no YouTube Professor Expert EBD e também você que assistiu, você que ouviu pela rádio Maranata Digital. Deus abençoe a sua vida e até a próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical no canal Professor Expert EBD.